irmãos, quero cumprimentá-lo mais uma vez na paz do Senhor, amém? Podeis tomar o vosso assento, glorificando a Deus. O texto sagrado como base, veio ao meu coração uma palavra, meditando um pouco essa madrugada, e dois textos que veio ao meu coração, quando Paulo ele fala também do sofrimento do cristão e também das doenças que nós estamos vendo, irmãos, avançando dia após dia. Nós estamos vendo se multiplicar as enfermidades, e principalmente enfermidades mentais, né? Que é relacionada muita dela na área psicológica, espirituais, e tenho notado que tem atingido muitos crentes, irmão. Que os crentes hoje eles têm perdido o foco de estar buscando a palavra de Deus, de ser edificado através da palavra. E nós estamos vivendo dias muito difíceis. Nós, como pastor, eu fico vendo, nós temos muita dificuldade, temos que estar visitando crentes que já não conseguem se alimentar mais, estão vivendo raquiticamente falando espiritualmente, não consegue sair do lugar. Muitos deles estão paralisados, porque o inimigo não brinca. Mas o salmista, nesse texto aqui, as armas mais poderosas que Satanás tem utilizado nesses últimos tempos são de origem psíquica, e tem atingido, irmão, em cheio muitos crentes. Muitas pessoas têm ficado doentes. Por que não dizer, muitos estão indo até em consultório, passando por terapias. E nós vivemos esses dias muito estranhos, que as pessoas estão perdendo a fé. Essa tal de doença, depressão, tem pegado muita gente, e é uma coisa séria. Eu pesquisando um pouquinho, quando se fala na área da medicina, né, que é uma doença sim, nós cremos que é uma doença marcada por mudanças extremas no comportamento, na área de energia. A psicologia estuda bem sobre isso. Tem duas coisas que é anotado pela medicina que acontece no cérebro do ser humano, que se faltar, ele entristece, abate. Uma é chamada serotonina, é uma substância, se faltar no cérebro da pessoa, ela entra no estado de tristeza, de angústia, de solidão. Falta no cérebro essa substância. E muitos que não conhecem, às vezes não tratam, né? Mas também tem outra substância que agora não me vem à memória, mas tem duas substâncias. Se ela estiver desequilibrada, ela atinge em cheia a área do ser humano. Mas outra coisa que tem atingido em cheio os cristãos hoje, a falta de estar na presença de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Muitos cristãos não querem, ou têm perdido esse hábito, leva as coisas como um hobby, né? E aí compara-se a falta de substância no corpo. Se você levar o culto ou a ordem de ir à casa do Senhor como um hobby, o dia que a sua serotonina parar de produzir, você não vai vir mais na igreja. E é assim que tem acontecido. Porque as pessoas, elas querem ir na igreja por prazer, por hobby. E igreja não vem-se por prazer, irmão. Igreja não vem por hobby. Não vem porque eu gosto. Igreja, nós que somos igreja, nós viemos na casa do Senhor por necessidade. E isso deve estar oculto na nossa mente, que vir na casa do Senhor é um dever de nós buscarmos ao Senhor.
Quando nós olhamos na parte dos fatores neurológicos, sobre a medicina, que eu disse, no cérebro humano existe 2 mensageiros químicos, né, que eu disse, um é serotonina e o outro é norepinefrina. Essas 2 substâncias, irmão, provocam desequilíbrio no ser humano, natural, isso é algo natural. Mas nós precisamos entender, esse aqui são dos sentimentos de emoções que eu estou falando que o ser humano tem, natural. Agora, a causa da depressão que pode ocasionar isso, são algumas causas que podem acontecer. Incidentes, né? Perda de alguém ente querido, perda, às vezes, no relacionamento, família, problemas com filho, tudo isso acarreta problemas que levam a pessoa a entrar num estado de depressão se não tomar cuidado, se não colocar a fé em ação. Porque o cristão, ele tem um antídoto para tudo isso. É o que nós lemos no Salmo 4, versículo 8, que Davi, ele traz este remédio para nós. Ele coloca: em paz me deitarei e dormirei, né? Ele está trazendo para nós aqui um antídoto, porque só tu, Senhor, o segredo que somente o Senhor, irmão, é capaz de nos dar vitória sobre todas as coisas, e nós precisamos gravar isso na nossa mente. Eu posso dormir bem se o Senhor me der uma noite de sono. Eu posso deitar em paz se o Senhor me guardar. Eu posso viver uma vida sossegada se o Senhor reinar na minha vida. Eu posso ter o controle emocional dos meus problemas se o Senhor for o Senhor da minha casa. Se o Senhor for o Senhor das minhas coisas. Mas se eu colocar outra coisa na frente, eu vou entrar nesse estado depressivo e de calamidade que muitos têm vivido hoje. Então a palavra de Deus, irmãos, ela nos ensina a viver bem em meio a todas as circunstâncias. Doenças que provocam depressão, doenças físicas, algumas doenças como esclerose múltipla. Aqui eu estou falando na área da medicina, para os irmãos entenderem um pouco. O derrame pode causar alterações cerebrais que levam à depressão. Outra coisa que pode também, e às vezes as pessoas não se tratam, níveis hormonais, né? Dá em homem, dá em mulher também, irmão. Às vezes acha que é só nas mulheres, né? Mas tem homens sofrendo com isso. E não se trata. O grande problema hoje, irmãos, que nós estamos enfrentando é que as pessoas, elas não sabem o caminho para se tratar. Então aí acontece, são substâncias que se encontram no organismo, e se o nível de hormônios entrar em desequilíbrio, a depressão pode surgir. Então tudo isso causa esses problemas. E às vezes, irmão, quando, por exemplo, o cônjuge não sabe lidar com essa situação, quer cobrar do cônjuge algo que ele não pode oferecer, porque ele está sofrendo aquela depressão e não percebe que precisa de um tratamento, e aí entra em confronto, entra em briga, entra em discussão, porque não trata de uma doença que pode ser física e deveria ser tratada. E muitos também esquecem de buscar a presença de Deus, esquecem de estar na casa do Senhor, esquece de estar na casa do Senhor para ser orientado por Ele. Então, irmãos, alguns exemplos: a pessoa com distúrbio, por exemplo, de tireoide, geralmente causados pelos descontrole de hormônios, pode ficar deprimida. Olha que coisa, uma enfermidade, ela causa consequências. Então observe que o uso de medicamento
Às vezes algumas pessoas que não têm, por exemplo, que não conhecem o Evangelho, ele se sente bem. Por que às vezes muito casal se separa? Que às vezes ele não está bem e ele corre para as drogas, porque ele está já com problemas, e aí uns correm para bebedeira, para os vícios, outros jogatinas. Tudo isso são descontroles que a pessoa está tendo e não há um tratamento. Mas observemos, irmãos, a palavra de Deus. Pode ser também uma origem espiritual, né, que é gerada por pecados não cometidos. Observe que tem pessoas que elas não conseguem firmar na casa do Senhor, porque ela não tem coragem de confessar o pecado. Para ela está tudo certo. Às vezes está em pecado de adultério, às vezes fez alguma coisa errada, mas chega na igreja, fica com vergonha de confessar. Aí esconde o pecado. Às vezes tem uma posição até na igreja, às vezes é até obreiro, mas está em pecado, e aí não quer confessar para não ter uma cobrança, vai escondendo. E o que ocasiona? Essas pessoas entram num estado que perde a motivação. Aí você olha para ela, não quer vir mais na igreja, começa a parar de fazer as coisas, e vai arrumando desculpas, culpando sempre outra pessoa, e nunca ele, porque na verdade pode ser problemas espirituais também. Então a Bíblia, alguns sintomas da depressão, que eu quero, sentimento persistente, que nós precisamos prestar atenção. Esses sintomas eu tirei de um pastor que ele estuda esta área. Ele diz que o primeiro sintoma é persistente de tristeza, ansiedade, vazio, desesperança, pessimismo, desamparo, culpa, falta de amor próprio e de que sua situação não tem jeito. Pessoas que estão entrando pelo caminho da depressão, são sintomas. Segundo sintomas, perda de interesse ou prazer por hobbies, atividades que a pessoa costumava gostar, incluído até mesmo um relacionamento conjugal. Isso é um estado de depressão. Terceiro, acordar muito cedo, dormir demais, ou falta de sono, perda ou ganho de apetite e peso, são sintomas. Quarto, que ele diz falta de energia, fadiga, sentimento de morosidade. Quinto, irritabilidade, inquietação. Você já viu que tem pessoas que ela se irrita por qualquer coisa, perde o controle de qualquer coisa, você não consegue conversar com ela, que já está entrando no estado de depressão, irmão, por causa de alguma coisa. Às vezes é relacionamento, às vezes é filhos, são problemas que vão sendo acarretados. Ideia fixa, a vontade de praticar suicídio, dificuldade de concentrar-se, de lembrar coisas e de tomar decisão, dores crônicas, problemas digestivos, choro frequente por causa indefinida ou por algum motivo que normalmente seria insignificante, não conseguir ordenar os pensamentos, sensação que algo ruim está para acontecer. Tudo isso, irmão, são sintomas e fatores psicológicos, né? E um professor que eu estava lendo, psicólogo cristão, chamado Dr. James Dobson, ele relaciona aqui 10 fatores que podem levar a pessoa à depressão. Esse é um psicólogo cristão, irmão. Ausência de romantismo no casamento. Por isso que eu digo, irmão, um casamento, ele precisa ser cultivado. O casamento não pode ser um ajuntamento de pessoas. Tem pessoas que se casam e vai passando os anos, eles vão se esfriando e vão vivendo como pessoas, simplesmente alguém que está ali, não se importa, não dá o devido valor, né? Então, é um alerta para os crentes, irmãos, para os crentes, para nós. Então começa a falta de ausência de romantismo no casamento, autoestima negativa, problemas com os filhos, dificuldades financeiras,
solidão, problemas sexuais no casamento, doenças, cansaços e pressões do tempo, estresse, conflito com parentes, envelhecimento. E aí, irmãos, são diversos fatores que nós precisamos acender um alerta. Algum segredo para superar isso, irmãos? Que precisa a pessoa admitir que ele está sofrendo de alguma coisa disso. Por que não resolve? Por que às vezes, irmãos, nós vamos aconselhar, às vezes, família que estão para ser destruída e não resolve? Porque não se admite o problema. Eles não querem admitir o que está vivendo. Acha que está tudo certo. E são ignorantes. E aí a destruição é certa. Porque não percebe. Então precisa admitir que está deprimido. Analisar sempre os seus pensamentos e sensos. Não acumular lixo nas almas. O que é lixo nas almas? A Bíblia fala de alguns lixos que nós às vezes acumulamos dentro de nós e não percebemos. A Bíblia fala. Qual deles que a Bíblia fala? Guardar ira. Tem pessoas que guardam ira dentro de si, irmão. São irados. Vai falar com ele e a ira já está na boca. Você não consegue se relacionar. Você vai conversar, já tem uma ira profunda. Então isso é terrível. Outra coisa, amargura. A Bíblia fala disso. Que nós não podemos guardar a amargura de nada, irmão. Se alguém te fez mal, perdoa. Perdoa. Aí, pastor, me machucou. Irmão, não deixa essa ferida abrir mais. Porque se abrir mais vai causar dano em você, não é no que te machucou. O que te machucou às vezes está bem. Porque ele jogou a pedrada e atingiu você e você continua com ela, mas ele nem, às vezes até esquece, porque ele não foi ele que sofreu, né, a palavra dada, jogada. Então, perdoa e arranca a amargura do teu coração. Ressentimento. Fica com aquele ressentimento que fez algo errado no passado e está pagando. Não, irmão. Jesus já levou todas as suas dores e as suas enfermidades. Jesus já te perdoou. Jesus já te escreveu o seu nome no livro da vida. Lançou tudo no mar do esquecimento. Então você precisa lidar. Ansiedade, medo, ódio, falta de perdão, rancor, inveja, ciúme, sentimento de inferioridade. Tudo isso, irmãos, são alguns segredos para superar a tal da depressão. Se tiver alguma coisinha disso no teu coração, você precisa arrancar, tirar, para que esse mal não se torne um câncer. Vamos para Provérbios capítulo 10, verso 11. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A sua boca, irmão, tem que ser coisas maravilhosas ser falada. Ah, pastor, mas o senhor não tem noção quem é que convive comigo. Irmão, deixa ele se envenenar com o próprio veneno, mas você não, você é servo de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. A sua boca tem que ser um manancial. Assim, eu te abençoo. Eu determino bênção nessa casa. Eu quero a vitória neste lugar, eu não aceito derrota. A tua boca tem que ser manancial de bênção e não aceitar o mal. Hebreus capítulo 12, verso 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Veja bem, o que a gente precisa tomar cuidado? De que ninguém se prive da graça de Deus. Ninguém pode tirar de você, irmão, a comunhão com Deus. Nada, não deixa nada. Que nenhuma raiz de amargura venha entrar no teu coração, porque a hora que entra, a graça de Deus vai embora. A graça de Deus sai de você. Você recebeu a graça, o perdão de Deus. Aí alguém vem, te fere, aí você deixa a raiz de amargura brotar.
Não faça isso, irmão. Expulse isso em nome de Jesus e brote dentro de você a graça de Deus, né? Semeie dentro de você a comunhão do Espírito Santo na tua vida. Não abre mão disso. O salmista Davi, ele entrou em desespero quando ele viu que o Espírito Santo de Deus saiu dele. Ele disse: Senhor, pode tirar tudo de mim, palácio, riqueza, mas não retire de mim a tua presença. Não retire de mim a tua unção, a tua graça, a tua glória, porque o crente sem a graça de Deus, irmão, não tem sentido a vida. Então tudo que você fez até hoje é porque você recebeu a graça de Deus, você vai bem. Então não abre mão da graça de Deus, não deixe que nada venha te perturbar, nada te perturbe, nada pode te contaminar se você estiver debaixo da graça de Deus. Nós vamos ver, irmãos, na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar um homem que ele era profeta, um homem de Deus, e ele entrou num estado de depressão, quis morrer, mas nós também vamos ver alguma coisa que Deus fez em prol da vida dele, que tirou ele desse estado. Quando nós olhamos para a história de Elias em 1 Reis, no capítulo 19, verso 4, pode ler. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um pé de zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Quem que foi esse homem, irmão? É aquele um lá que orou e o sol parou. Foi aquele que ele reteve a chuva. Esse homem, ele orou e Deus parou de mandar chuva na terra por causa da oração dele. Um homem cheio de comunhão. Um homem que orou e Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. A mensagem de domingo. Esse homem cheio de graça, cheio de unção, entrou num estado depressivo, porque uma mulher endemoniada, depois dele ter vencido os profetas de Baal, de Azera, ele disse: até amanhã do pôr do sol eu te mato. Aí ele falou: rapaz, depois de uma guerra espiritual dessa, depois de tanta vitória, de ver o fogo descer, Deus fazer essas maravilhas, e essa mulher prometeu me matar, ele ficou arrasado com aquilo. Mas o que fez Elias sair dessa situação, porém ele foi submetido por 4 tipos de terapias divinas. 1 Reis capítulo 19, verso 5 e o 6, leia. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Primeiro ele foi alimentado pelo anjo. Se nós olharmos para nós, irmãos, nós precisamos ser alimentados por Deus. Qual é o nosso alimento do crente, irmão? O alimento do crente é a palavra. O que nós não podemos abrir mão? Da palavra de Deus. Esse profeta, ele foi sustentado, alimentado pelo anjo do Senhor. E aqui no versículo de número, capítulo 19, verso 7, leia o verso 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Esse profeta, ele comeu, se alimentou, sabe o que ele fez? Pegou um período de descanso, descansou, deitou e descansou. Mas daqui a pouquinho o anjo tocou nele e disse: come, levanta e come, se alimenta, porque muito grande será o teu caminho. Crente, irmão, por mais prova e luta que passa, ele não pode deixar de alimentar da palavra de Deus. Ele pode até tentar achar que está em descanso profundo, vou deixar de fazer isso, aquilo, mas Deus sempre vai tocar em você, vai dizer: se alimenta, meu irmão, da palavra, come da palavra, você precisa viver da palavra, você precisa estar na presença dEle, se alimentando.
crente que não se alimenta é raquítico, irmão, e vai indo até o ponto de morrer. E você vai ver que ele foi incentivado a caminhar. Deus, ele, quando você ouve a palavra, sempre haverá uma palavra de motivação para mim e para você. Quantas das vezes, irmãos, não vai pensar, todos nós sofremos isso. Quantas das vezes nós queremos parar da caminhada? Você acha que é só você? Todos nós passamos por esse momento. Todos nós passamos por um momento de pensamento, de desistir, de achar que não vale a pena. Mas quando a palavra vem, Deus fala conosco: caminha, muito grande é o teu caminho. Continua, o propósito que eu tenho na tua vida é muito grande. Para com esse negócio, para de olhar para os outros, para de olhar os outros como referência. Você tem o autor e consumador da vossa fé. Aleluia. No capítulo 19, verso 8. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aleluia. Quando ele se alimentou, irmão, e se levantou, o problema é que tem gente que ouve a palavra, mas parece que não ouve. Tem gente que Deus está falando com ele e ele está prostrado, ele não se posiciona, não toma um rumo na vida. Mas aqui você vai ver que agora ele levanta e caminha com aquela comida 40 dias e 40 noites. Que comida foi aquela, irmãos? Que alimento será que ele comeu? Com certeza é o maná do céu purinho, irmão. É a palavra viva do céu que está descendo aqui nesta noite para a tua vida, para você se ficar de pé e dizer: Senhor, eu sou contigo, eu vou contigo na minha luta. Você precisa ir com ele, você não pode abrir mão dele. Então, queridos, quando você vai ver isso, Elias, ele vai se motivando. Olha lá para o versículo de número 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Veja bem, você vai ver que agora Elias já está tranquilo. Olha, até um companheiro já lança a capa para chamar mais um para ir com ele na obra. Então até aí ele já recupera as forças, sai desse estado depressivo e continua a jornada. Porque eu entendo, irmãos, nós precisamos ser alimentado constantemente da palavra de Deus. Porque nesse mundo que nós vivemos, irmão, aqui é sofrimento. A gente vive momentos de vitória, mas a maioria do tempo aqui na terra é sofrimento, é lutas, são enfermidades, porque todos os dias a gente tem que solucionar um problema, irmão. Ou será que é só comigo? Mas eu sei que cada um aqui todo dia resolve uma multidão de problemas, e se não correr fica muito para trás, é ou não é? Tem hora que você tem que correr para você dar conta de resolver pelo menos a metade dos problemas. Aí outros você fala assim: vou deixar um pouquinho para amanhã. Tem muitos. E é assim. Mas nós precisamos entender que tem um Deus que está conosco. Nós precisamos entender. A Bíblia, ela tem algumas simbologias que eu acho interessante. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Esse texto, irmãos, traz aqui o apóstolo Paulo, faz um paralelo, entre Israel e a igreja. A Bíblia tem uma área, nós que estudamos, que faz teologia, por isso que é gostoso, se você quiser fazer teologia, saber usá-lo da forma certa é bom. De tipologia, A Bíblia traz algo de tipologia. O que é isso, pastor? Quando você encontra aqui tipologia, por exemplo, o Egito
significa um símbolo do mundo. Quando você olha na Bíblia, o Egito é o símbolo do mundo. O deserto, o símbolo da nossa trajetória nesta vida. O deserto. É por isso que o crente, irmão, na terra, ele passa luta. Você não está no paraíso ainda. Tem gente que aceitou Jesus e já está em Canaã. Não, meu irmão. Canaã está muito longe ainda, irmão, para chegar. Tipologia de Canaã vai demorar um pouquinho ainda. Você precisa morrer para você chegar em Canaã. Mas morrer salvo. Então, irmãos, a Canaã que significa o céu, né? Isso aí acho que todo mundo sabe. O nosso lugar na glória. Assim como Israel saiu do Egito e atravessou ali o deserto para chegar na terra de Canaã, nós também saímos do mundo, estamos atravessando esse deserto para nós chegarmos no céu. E aí vem as lutas, vem as provas, vem as dificuldades, vem os problemas. Mas nós enxergamos, olhamos a palavra de Deus, que nós devemos aprender com Jesus. Sim, o nosso exemplo é Jesus, que sobreviveu no deserto desta vida. Jesus sobreviveu e venceu. A tipologia estuda os tipos do Antigo Testamento, relacionado aqui a alguma pessoa ou coisas com os acontecimentos futuros. Por exemplo, José, no Antigo Testamento, tipifica Jesus, né? É isso mesmo, né? É isso. José tipifica Jesus. Olha que interessante, irmão. Na tipologia, é interessante. Já o símbolo envolve objeto, que tem no Antigo Testamento. Por exemplo, tem um objeto, vamos ver se eu lembro agora, que é comparado à igreja. Você vai ver no Apocalipse, acho que é o castiçais de ouro, não é? Castiçais de ouro significa a igreja. Então, assim, quando você começa a aprender a palavra de Deus com mais profundidade, a Bíblia vai ficando mais fácil também de compreender. Então, irmãos, nós podemos entender que nós estamos num estado de sobrevivência aqui na terra. Aqui, enquanto nós estivermos na terra, nós estamos sobrevivendo. Não é vivendo, não. Tem gente que quer viver aqui na terra. Eu já vi crente dizendo, aqui está tão bom, porque eu não quero que Jesus volte logo agora, não. Esses daí tem que tomar cuidado, tem que se converter, porque não entendeu que o mundo jaz no maligno, né? Quer viver os prazeres deste mundo. Aqui nós estamos sobrevivendo, irmãos. Aqui não é fácil. O que é preciso fazer para sobreviver nesse deserto, nesta vida que nós vivemos? O caminho é simples, é obedecer. Se você obedecer a palavra de Deus, depois que Israel sai lá do Egito, Êxodo capítulo 13, versículo 21, havia uma obediência. Eles tinham que olhar para a nuvem de dia e aonde ela parasse, eles tinham que parar. Eles tinham que olhar para a coluna de fogo de noite e aonde aquela coluna de fogo parasse, eles tinham que parar. O que significa para nós isso, irmãos? Enquanto você estiver servindo a Deus com fidelidade na casa do Senhor, ouvindo a palavra, você vai bem. Enquanto você estiver tendo a oportunidade de ter alguém que prega a palavra para você de verdade, com sinceridade, dê glória a Deus e aleluia, porque você está no caminho certo. Mas quando alguém vai se acomodando, vai querendo viver do jeito que quer, já acha que pode caminhar sozinho, já não tem mais obediência, aí ele está fadado, meu irmão, a morrer no deserto. O deserto é um lugar perigoso. O deserto não tem água. Há um estudo que fala que a taxa de umidade lá é abaixo de 22, maioria, todo lugar. Então, o ser humano ele não pode viver sem tomar água no deserto, mesmo sem vontade. Ele não está com vontade de tomar água, tem que tomar água, senão ele morre. Assim é o crente, irmão. Não estou com vontade de ir na igreja, mas eu vou, senão eu vou morrer.
Hoje eu amanheci com dor nas costas, não vou na igreja. Não, eu vou. Se eu não vou alimentar da palavra, eu morro. Assim é a vida do crente, irmãos. Mas hoje tem uns tal de crente que quer ir na igreja o dia que quer. Quer ir na igreja por causa de hobby, por causa de prazer. Eu vou porque hoje tem louvor, hoje tem um grupo, hoje tem os irmãos que tocam, hoje tem as irmãs que cantam. Você vem na igreja porque você precisa sobreviver, meu irmão. Você precisa estar aos pés de Jesus, adorando Ele, glorificando a Ele, exaltando a Ele, porque nós necessitamos de água. A água é o símbolo da palavra. Aleluia! Êxodo capítulo 15, verso 27, né? Se quisermos sobreviver, João capítulo 4, vamos ler o capítulo 4, verso 1, vamos ler alguns versículos aí. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Até um pouquinho aqui, os irmãos conhecem esse texto. Quantos conhecem esse texto aqui? Levante a mão. Se você não conhece, só vou refrescar a sua memória, você vai entender. A mulher samaritana estava no poço, tirando água para beber e saciar a sua sede. Jesus chega ali. O que Jesus disse para ela? Mulher, eu tenho água da vida para te dar. Se você soubesse, você me pediria e eu te daria a água da vida, que jorra para a vida eterna. Jesus é a nossa fonte, irmão. Nós não podemos de beber esta água. Nós precisamos desta água. João capítulo 7, verso 37. Lê o verso 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Glória a Deus, irmão, é através de Jesus. Então é por isso, irmão, que eu não posso me cansar. Crente que se cansa muito fácil com as coisas de Deus, ele está correndo sério risco. No deserto não se brinca, irmão. Neste mundo não se brinca. Todo dia tem uma cilada nos esperando. Se nós estivermos com Jesus, há livramento todo momento. Deus está nos guardando, nos sustentando. Há maná quentinho todo dia descendo do céu. Mas para isso, eu preciso me alimentar. Eu preciso estar na presença de Deus. O Salmo de número 1, versículo 1 ao 6. Aqui, o salmista ele está dizendo que é bem-aventurado quem? O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você vê que nós, irmão, não somos conduzidos por conselhos de ímpio. E tem crente que gosta, né, de trocar o culto, às vezes para um jogo de futebol, troca o culto por causa de porcariada.
Troca as coisas de Deus que são sagradas por qualquer coisas banais e acha que está fazendo a melhor coisa. Mas é um perigo, irmão. Estão correndo risco de morte. E a morte espiritual é a pior de todas. Mas Jesus convida, Apocalipse capítulo de número 22 e 17. Jesus continua convidando, né? E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Precisamos, irmão, o crente ele tem que se alimentar para viver um estado de vitória, para viver uma vida bem, sossegada, livre da depressão, da angústia desse mundo, dos problemas desse mundo. Precisa fazer como Moisés. O que Moisés fazia, irmão? Para guiar o povo? Subir ao monte, mas é o monte da oração, irmão. Tem muita gente que já tem perdido, não sabe nem o que é isso. O que é subir ao monte da oração? É dobrar o joelho enquanto não sentir a presença de Deus, não parar. Enquanto não ver a glória de Deus, não parar. Enquanto a lágrima não jorrar no seu rosto, ele não parar, porque ele tem que reconhecer. Nós, irmão, precisamos reconhecer que nós somos nada sem Deus. Precisamos dele para continuar sobrevivendo. Então, queridos, nós precisamos entender outras atitudes que devemos tomar para sobrevivermos. Criar regras, né? Aqui no texto, quando nós olhamos lá para o livro de Êxodo, eles tinham regras, eles tinham que obedecer. Tinha limites. Crentes que não têm limites, irmão, que não têm regra. Crentes que não têm compromisso. Ele faz o que quer, faz a hora que quer. Não pede orientação de ninguém. Né? Tem gente que parece que está na igreja, mas não tem pastor. Ele faz o que quiser. Desobediente. Faz. Não quer nem saber. Depois que dá errado, aí ele procura. Né? Tem gente que faz assim primeiro. Vai lá e faz a coisa errada, depois vem em conta. Não, irmão, tinha que vir primeiro, né? Tem gente que tem a capacidade de dizer assim: ô pastor, eu fui lá e peguei. Mas não tinha que falar primeiro antes? Né? Tinha que chegar o pastor: eu quero fazer isso, posso? Não, ele vai lá, faz a coisa errada, depois ele fala. Então é melhor nem ter falado, irmão, né? Pelo menos não traz problema. Vai para o inferno direto, né? Porque não é obediente. Quem não é obediente, o caminho é inferno, não tem jeito, irmãos. E a coisa é séria. Mas o caminho é criar regras, ser obediente à palavra de Deus, construir um tabernáculo, né? Se nós construirmos um tabernáculo, o que é isso? Eu preciso estar na casa do Senhor, me apresentar como sacrifício vivo aos romanos. Ele diz: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Será que quando nós entramos na igreja, nós entramos com santidade, com temor no coração, com vontade de adorar a Deus, com vontade de entregar algo para Deus? Precisamos construir um altar a Deus, irmãos. O salmista, ele só foi entender o erro, a gravidade que ele tinha cometido no Salmo 73, que ele estava se perdendo olhando para o inimigo, quando ele entrou no santuário de Deus. Aí ele pôde ver que era melhor estar dentro da casa do Senhor, sentir a presença de Deus. Então crie regra, construi um santuário, construi temor na casa do Senhor, construi a presença de Deus todos os dias. Esse é o caminho de nós sermos abençoados. Apresentar diante de Deus. Quando nós falamos de ter sacerdote, irmãos, tem muitos crentes que não são obedientes ao pastor, sim. Porque o verdadeiro pastor, irmão, ele quer ver a igreja sadia, ele quer ver a igreja curada, ele quer ver a igreja prosperando, ele quer ver a igreja espiritualmente cheia do poder de Deus. Ou você está pensando que o pastor fica contente que só ele dobra o joelho e ninguém mais dobra? Não, irmão, nós ficamos tristes. Eu fico triste quando não vejo uma igreja que ora mais, que não busque a presença do Espírito Santo, que não busque os dons espirituais. Os dons espirituais é dado para a igreja e a igreja está se perdendo, não está buscando. Mas é tempo de se levantar.
É tempo de se posicionar e buscar a presença de Deus. É tempo de se encher, meus irmãos. Aleluia. Queridos irmãos, esta é a palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração. Tenha propósito. Aprenda que Deus tem um propósito para mim e para você. Deus tem uma vontade de fazer algo especial na minha e na sua vida. E para isso, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que diz Romanos, você precisa ser obediente a esta palavra, a palavra que traz vida e vida com esperança. Amém, meus irmãos? Fique com esta palavra, fiquemos em pé, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus.